Olá pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o professor Rodrigo Pinheiro e para a finalização do nosso curso de pão de fermentação natural, eu vou fazer a videoaula, né, de hoje realizando uma baguete francesa. Tá? É a opção mais fácil, né, mais rápida também, em virtude aí de muito tempo, muitas atividades que nós temos para fazer. Então essa foi a minha escolha. Tá? Eu fiz um começo para começar todo esse processo, eu fiz a minha fermentação natural, que eu comecei no dia 17 de outubro, né? Então eu peguei e fiz todo o processo, tá? Comecei seguindo, né, uma receita que eu já conhecia de 50 gramas de iogurte natural, e aí depois 25 gramas de água mineral e 25 gramas de farinha. Eu fiz essa mistura, né? E depois, após 24 horas, eu alimentei, né, com 50 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de água. E coloquei para fazer o processo de descanso dele, de fermentação. E a cada 48 horas eu ia alimentando, né, fazendo o que a gente chama de refrescar. E aí eu alimentava esse fermento e ele ficou pronto depois de 8 dias. Então, por volta lá do dia 24, 25 de outubro, ele estava apto para que eu pudesse começar a já fazer as minhas preparações. E já comecei a fazer, eu já fiz algumas coisas em testes aqui em casa e funcionou e deu muito certo. E o fermento, quando eu vou fazer alguma coisa, eu dou uma ativada nele, né? Tem até as bolinhas, eu não sei se dá para perceber no vídeo. Eu dou uma ativada nele mais ou menos umas 3 horas antes de utilizá-lo. Então eu coloco lá um percentual, dependendo da quantidade de fermento que eu vou precisar. Em média eu coloco entre 50 a 80 gramas de água e a mesma quantidade de farinha, né? Tiro uma parte, tiro aproximadamente a mesma quantidade e reponho. Coisa de umas 3 horas, ele está prontinho, fermentado, ele sobe aqui em cima do meu pote até, para que eu possa fazer aí a minha preparação. Hoje, em virtude do pouco tempo que a gente tem, e nas testes eu fiz a fermentação longa com 12 horas e deu muito certo. Eu fiz uma baguete, eu fiz brioche, pão brioche, e ficou maravilhoso. Só que hoje a gente vai seguir a opção alternativa, para que possa fazer uma fermentação rápida, né, em decorrência aí do pouco tempo. Então, eu vou deixar de lado aqui o meu fermento um pouquinho, e depois eu vou montar a mise en place da hora que for fazer a preparação do pão efetivamente. Para começar, eu vou deixar ela aqui de lado um pouquinho. Para começar, eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que a gente chama da autólise, né, da farinha. Então a gente já vai dar um princípio de ativada nela, para que depois fique mais fácil para a gente fazer o trabalho de sova. E também eu vou fazer um processo um pouquinho diferente, depois eu vou mostrar para vocês, é surpresa. Então eu estou com 500 gramas de farinha de trigo, né, que é o equivalente a meia receita, que está lá na ficha técnica, e 335 gramas de água mineral a temperatura ambiente. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Eu vou pegar e vou colocar toda a água aqui na farinha e, com o auxílio de uma colher, eu poderia até ser com a mão, eu pura e simplesmente eu vou mexer essa farinha. Para quê? Para misturar os dois ingredientes. Então eu vou misturar a água e a farinha. Somente isso. Essa é uma etapa importante,
Mas uma coisa que vale ressaltar, aqui não é para fazer a sova, é pura e simplesmente para você misturar os ingredientes. Então, a gente mistura bem. Aí, para dar uma finalizada, vamos colocar a mão na massa. Ela agrega bem. E para que essa farinha fique bem hidratada, porque é o mais importante quando nós estamos fazendo um pão, né? Que esse pão fique bem hidratado. Então, ó, rapidinho, depois de dar uma misturadinha, né? Ela vai estar com esse aspecto aqui, e não precisa se preocupar muito, porque senão daí a gente já passa a sova, e não é essa a ideia. E agora nós vamos deixar para fazer a autólise dela. Essa massa vai ficar bem mais macia, e daqui 1h30 a gente retorna para que a gente possa dar sequência aí na nossa preparação com a sova, ok? Até daqui a pouco. Bom, vamos lá. Depois de 1h30 de descanso, então a gente tem a nossa massa, né? Que ela tá aqui. Deixei ela no descanso, tudo, tá bem molinha, tá? Aí eu vou puxar ela de lado um pouquinho aqui, e vocês estão vendo, né? Como não foi falado de que maneira que a gente deveria fazer esse sistema de sova, eu parti porque normalmente eu estou acostumado a fazer em casa, aqui nas minhas preparações, né? Eu utilizo batedeira, né? Utilizo a batedeira planetária, ela acaba auxiliando bastante. E vamos dizer assim, seria um simulacro se de repente você, aluno, for trabalhar, e aí você vai ter a maceira, que é o equipamento que você vai utilizar para poder fazer as preparações de massas, né? Poderia fazer a sova manual também. Também tem o sistema de fazer o pão sem sova, que você faz somente as dobras, né? Eu fiz dessa maneira quando eu fiz a baguete no meu treinamento, e aí eu fiz somente no sistema de sovas. É bem interessante, ficou bem legal. A massa também desenvolveu o glúten, só que, lógico, que acaba sendo com um tempo um pouquinho maior, né? Mas é uma possibilidade. E aí eu estou abrindo um outro caminho, né? De repente a gente fazer isso daqui com a batedeira planetária, ok? Então eu estou com a minha lisamplast aqui prontinha, né? Então vocês já tinham visto que eu tinha utilizado a farinha de trigo e a água da receita, né? Que já foi colocada aqui para fazer a autólise. E ainda os outros insumos que faltam, né? Para que a gente possa fazer a nossa baguete, é o levain, né? Como eu já tinha comentado com vocês. Eu separei daquele potinho maior, que é o meu potinho mãe, né? Aonde lá eu deixo, ela já está guardadinha na geladeira, foi dormir, descansar. E aí, depois de amanhã, eu já vou alimentá-la novamente, dar uma refrescada para qualquer outra coisa que eu preciso fazer. O fermento biológico seco, né? Aqui então eu tenho 100 gramas de levain, porque meia receita. Aqui eu estou com fermento biológico seco, 1 grama, que eu vou utilizar, né? Também para dar uma acelerada no processo, senão eu teria que ficar 12 horas aguardando a fermentação longa. Então hoje nós vamos pelo método direto. E o sal, né? Que vai se colocar por último no final da sova, para ele não interferir na sova. Aqui tem 10 gramas, também o equivalente à metade da receita. Então vamos lá.
Eu vou tirar o meu papel filme aqui, que eu utilizei para deixar a massa para fazer o descanso. Vou deixar aqui de lado, porque daqui a pouco a gente vai precisar dela de novo, né? Então, vou encaixar meu bol aqui. Vamos colocar todo o fermento natural, todo o levain da receita. Pronto. Vamos colocar o fermento natural, o fermento biológico. O nosso suporte aqui para não fazer tanta bagunça. E vamos processá-lo. Na batedeira, para que não ocorra nenhum tipo de problema, você sempre vai começar pela velocidade baixa. E o interessante é como já foi feito a autólise, então vai ficar muito mais fácil para se bater essa massa, para ela fazer a sova. Então ela vai misturar mais um pouquinho e aí depois ela começa a fazer a sova propriamente dita, tá? E o que se recomenda quando você utiliza a batedeira planetária é que você faça na velocidade mais baixa, para que você não comprometa a rede de glúten e que você não esquente demais a massa também. Quando você usa a batedeira, você fica se questionando, mas como que eu vou saber que hora que a minha massa está pronta, que ela está boa, né? Que a sova meio que está completa? Quando a massa se soltar completamente do bol, tá? Então, no primeiro momento, ela dá uma grudada, né? Que ela misturou, que ela começa o processo da sova, e aí, com paciência, você deixa ela fazer o trabalho. E quando a rede de glúten ela começa a se fixar, ela agarra no gancho e ela acaba se soltando do bol, tá? Então é isso que a gente está esperando aqui. O tempo ideal desse processo é de aproximadamente de 6 a 8 minutos, que é a hora que a sova está completa. Agora que a gente deu uma boa adiantada na sova, é hora de colocar o sal. A hora que ela começa a ficar um pouquinho mais pesada, é porque a sova já está quase completa, ela está praticamente soltando do bol. Então aí agora a gente dá uma aceleradinha para dar aquela pancadinha na massa.
Como a batedeira ela tem 500 watts e ela é bem forte, muitas vezes ela não consegue fixar, né? Mesmo tendo suporte. Então às vezes aconselho assim, dar uma seguradinha para ela não sair pulando. Hora de desligar. A massa já grudou toda no gancho. Ela tá muito bonita, muito lisa. Ó como ela estica, ela vem junto. Isso aqui é o glúten que foi trabalhado, né? Já formou a rede de glúten dela aqui. Ó, que beleza. Tira. Ó. Ó o ponto de véu dessa massa. Que beleza. Tá ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar ela descansar mais ou menos uns 20 minutos. Não vai ser necessário fazer dobra nada. Ela vai descansar uns 20 minutos. Aí a gente vai voltar aqui para fazer a pré-moldagem, ok? A gente volta daqui a pouco. Vamos lá, depois de 20 minutos, retornamos. E a massa já até começou a crescer um pouquinho. Veio o descanso, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já deixei um pouco de farinha aqui na bancada. E vamos tirar a massa. Então, aí, depois de todo esse tempo, né? Olha como tá macia a massa. E aí, para ajudar, eu tô fazendo a gravação, né? E deve estar passando alguma carreata de político aqui na frente da minha casa. Que beleza. Desculpa o barulho, gente, não tem o que fazer. Tá? Então, ó, a massa cresceu bem, tá? Tá bem macia. E aí, vamos fazer uma pré-modelagem aqui para que a gente possa fazer as nossas baguetes. Ok? Então, vamos medir mais ou menos aqui. Deixa eu pegar a minha. Vamos tentar fazer umas bolinhas mais ou menos parecidas. E último pedacinho.
foram bem parecidos. Vai dar para fazer 3 pães, né? E vamos dar uma boleada aqui, né? Isso a gente precisa treinar um pouquinho, porque tem que ter prática para fazer isso. Deixa eu primeiro aqui. Vamos... Então, boleando a segunda. Pensa numa massa molinha. Bem fofa. Vamos dar 3 baguetes de bom tamanho. E... 5 minutinhos e aí a gente já começa a fazer as nossas baguetes. Então vamos lá, retomando, né? Agora nós vamos começar a moldar a nossa baguete, né? Então a gente vai abrir. Tira um pouquinho do ar que está na massa. A gente vai aqui. Aqui. E a gente vai fechar aqui, ó. Então o corte está aqui, ó. Fechadinho. E agora nós vamos dar uma mudada, né? Tomando cuidadinho com as pontas. Aí, vou colocar para crescer uma forma que eu já deixei ela com papel manteiga, polvilhei com farinha por baixo, e aí com cuidado retiro a massa aqui e vou colocar ela para deixar ela crescer, ok? Vamos fazer a segunda baguete, mesmo processo, abrir a massa. Traz a massa até o meio. Outra ponta. Gruda.
puxa o último radinho aqui, ó. E vem fechando. Da farinha aqui, vamos fechar ela. Dá uma polvilhada. E vamos fazer a nossa baguete. Isso. Só colocar aqui na forma. Nossas 3 baguetes enroladas. Agora vamos deixar elas fermentarem aí por mais ou menos 1h30 ou um pouquinho mais. E aí depois a gente vai fazer o corte da pestana e o assamento. Tá bom? Então voltamos daqui 1h30. Até daqui a pouco. Bom, vamos lá, pessoal. Voltamos depois de 1h30, aonde os pães ficaram aí para fazer a fermentação. Eles cresceram bem, cresceram bastante. E aí agora a gente vai fazer a pestana e vamos colocar o pão para fazer o assamento. Como eu não tenho um estilete ou uma lâmina, né, para poder fazer o corte, eu vou utilizar uma faca mesmo, né? E aí com essa faca eu vou fazer o corte para fazer a pestana aqui no pão. A gente vem aqui, mais um, outro, no outro pão. Agora nós vamos pegar e colocar a forma, né, com os pães para fazer o assamento. Então agora coloquei a forma com os pães para fazer o assamento e já deixei uma forma aqui para ir aquecendo. Vou colocar água e fechar aqui. E daqui 20 minutos a gente vem para diminuir um pouquinho e mais ou menos 40 minutos para retirar esse pão. Daí a gente mostra o resultado. Então vamos lá, pessoal, depois de 40 minutos aproximadamente do assamento, né? Então eu coloquei os pães aqui para que ele fizesse o descanso, né? Então ele descansou mais ou menos uns 30 minutos e tá aqui pão crocante, né? E a gente vai dar uma olhadinha para ver se por acaso cozinhou bem. Ó, temos uma baguete, né? Legal, interessante. Gostei muito dessa experiência, né? Eu agradeço a oportunidade de ter podido participar desse curso de pães de fermentação natural, principalmente a professora Bruna Fiore, né, que nos auxiliou sempre trazendo novos cursos para as nossas capacitações.
e a professora Giane, né, que muitos nos ajudou, passando aí seu conhecimento, sua experiência, e eu estou muito grato de repente, eu que nunca tinha feito um pão na minha vida, né, de repente, hoje ser capaz de fazer aí qualquer tipo de pão, baguete, brioche e outros pães aí que eu vou continuar fazendo, e uma possibilidade de repente, caso necessário no curso de cozinha, a gente poder auxiliar aí as nossas ETECs. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima vez. Tchau!